Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10 horas e 48 minutos no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural, agora com a nossa entrevista do dia. Hoje nós vamos conferir uma entrevista exclusiva concedida ao jornalista Vanderlei Munhoz pelo presidente executivo da ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal, o André Nasser. A entrevista ela foi gravada durante o Fórum Internacional da Agricultura e Pecuária, o FIAP 2024, realizado na semana passada aqui em Cuiabá. Vamos acompanhar. André Nasser, presidente executivo da ABIOV. Ô Nasser, um evento importante como este acontecendo no momento em que o setor passa por dificuldades, inclusive, mas principalmente essa questão climática e esse grande número de queimadas assolando o país. Como é que você vê a realização de um evento como esse? Olha, o que eu achei bom do evento hoje? Ele trouxe pessoas importantes. Além do ministro da Agricultura, trouxe também vários governadores. Eu senti que os governadores têm opiniões um pouco diferentes sobre como atuar nesse momento desafiante da questão climática. E eu acho que realmente está acontecendo essa coisa que as pessoas estão começando a ficar preocupadas mesmo com essa variabilidade do clima na atividade produtiva. E a gente não tem uma resposta pronta. Então eu achei bem positivo isso. Os temas, os problemas, os riscos serem levantados. E agora acho que a gente tem que amadurecer quais são as soluções, né? E não é tão fácil, porque dependendo da solução, você pode afetar a atividade econômica de alguém, de algum setor. E aí realmente é difícil de desembaraçar um nó desse. E a gente tem aí um período até a COP do ano que vem. E esse assunto tem que ser discutido, tem que entrar em pauta, tem que se discutir uma agenda para tratar com o mercado internacional. Então aí eu acho que pode acontecer duas coisas. Ou a gente vai para uma discussão de embate no Brasil, que fica um lado mais ligado ao meio ambiente, um lado mais ligado ao setor produtivo, de lados opostos, e aí chega na COP, essas diferenças elas aparecem e aí fica uma coisa ruim para nós, ou a gente encontra uma forma de criar minimamente alguns consensos e a gente tenta alinhar o discurso, não importa se você está de um lado ou do outro, em alguns pontos comuns. Eu acho que a gente deveria fazer um esforço muito grande de tentar ter algum alinhamento, porque não é possível que não tenha 4, 5 coisas que possam ser consensadas, né, e trabalhadas em conjunto. Porque a verdade é assim, nós estamos sofrendo com a questão do clima, mas o Brasil não é o grande vilão. Se for olhar o quanto o Brasil emite de CO2, né, outros países emitem muito mais. A agricultura não é a vilã, o vilão é o combustível fóssil. Então, se a gente alinhar um discurso na linha do combustível fóssil e talvez reconhecer que a questão do desmatamento é um problema, sem ficar dizendo você é culpado, é esse ou aquele, eu acho que dá para a gente trabalhar. E a gente tem sempre essa preocupação no Brasil de que você tem muito brasileiro que fala mal do Brasil. Então era bom que a gente trabalhasse as cabeças, né, para que isso não venha ocorrer no momento da COP, sem colocar o problema para debaixo do tapete, obviamente. Quando você fala de muitos brasileiros que falam mal do Brasil, é porque falta comunicação, a comunicação não é efetiva, a gente precisa de despertar o orgulho do próprio brasileiro, do que tem, da produção que tem, do agro que tem? É assim, eu posso não ser parte do agro, vamos admitir, vamos pensar numa pessoa. Eu não sou parte do agro, mas qual o problema de eu reconhecer as coisas positivas que estão acontecendo ali? Eu acho que nós temos essa dificuldade de que você se fecha numa trincheira e aí só olha o lado ruim do lado que você considera oposto ao seu. Nós temos que vencer isso aí, né? De alguma forma eu tenho que dizer, olha, tem um conjunto de coisas corretas acontecendo aqui e essas coisas corretas precisam ser reconhecidas. Então eu começo a discussão reconhecendo o que é bom. E depois eu entro nos problemas. A gente inverte, a gente fica falando do problema o tempo inteiro. Ou seja, polariza, enquanto deveria se discutir que é possível ter produtividade com sustentabilidade, aumentar a produção sem prejudicar o meio ambiente. Deveria haver um consenso, mas polariza, né? Polariza, exato. E aí você, claro, tem a sociedade organizada, os produtores são organizados, a indústria é organizada, as ONGs são organizadas, e aí você fica preso naquela sua organização e prefere polarizar do que colocar esse povo todo para conversar, né? Alguém tem que abrir mão em algum momento, é isso que a gente tinha que fazer um pouco esse exercício. Qual que seria o caminho? O que falta para que esse diálogo seja estabelecido e que haja um consenso, uma convergência?
Olha, pelo que eu vi aqui, né? Eu ouvi o governador Mauro Mendes falando, ouvi o governador Helder Barbalho falando e o governador Eduardo Riedel falando. Eu acho que se puser esses caras para conversarem e eles montarem uma linha mestra, eu acho que nós do setor privado sentamos com as ONGs, sentamos com os produtores, que também são setor privado, e a gente tenta buscar um apoio de todo mundo em algumas linhas de pensamento que são comuns. Eu acho que a gente precisava um pouco de um direcionamento assim das autoridades políticas e aí o setor privado se organiza para fazer o discurso crescer, mediar isso. Por exemplo, a gente na Biov conversa tanto com as ONGs quanto com os produtores. Então vamos tentar fazer essa ligação. E urgente, porque a 30ª Copa está aí, né? Está à porta. Como está muito polarizado e quebrar a barreira para despolarizar demora. Então nós temos que trabalhar já, porque é aprendizado por aproximação sucessiva. Você tem que andar cada um e quando você vê, todo mundo está meio perto, entendeu? Agora você falou algo muito interessante, né? Você preside a Biov, você discute com as ONGs, você dialoga com as ONGs e dialoga com o setor produtivo. E tem um ruído aí no tocante a essa moratória da soja. Como é que está essa conversa? A moratória da soja é um ponto de discordância entre nós da indústria e não é só nós, porque na verdade a moratória somos nós com as ONGs, né? As ONGs estão junto e o produtor. De fato, o produtor quer acabar com a moratória da soja e a iniciativa existe faz 18 anos. E a gente tem uma visão que a moratória da soja protegeu a soja brasileira de perder mercados internacionais. Então, assim, falta de alguma forma uma aproximação entre nós e os produtores. Nós estamos tentando, claro, politizou muito o assunto. Eu acho que os produtores as entidades de produtores foram por uma visão mais do embate, de politizar o assunto e foram mais para o embate. Então, nesse momento, a gente está em lados opostos, tá? Mas existem propostas, e eu mesmo já fiz propostas em ambientes públicos para tentar aproximar os dois, para reduzir o impacto da moratória da soja sobre o produtor sem acabar com ela, porque acabar com ela a gente vai gerar um problema para o nosso cliente. Tá? Então, assim, eu tenho que achar um jeito de convencer os produtores que o que eu propus tem valor para eles. E o que mais dificulta neste momento? O que está faltando para ver essa convergência? Não, eu acho assim, a sociedade civil, as ONGs, elas não conversam com o produtor. Então a visão do produtor em relação à sociedade civil, às ONGs, é extremamente negativa e eu não tiro razão deles, porque eles nunca pediram para vir conversar com os produtores, eles nunca vieram aqui em Cuiabá sentar com as entidades de produtores e dizer a moratória é isso, funciona assim, é importante por causa disso. Nunca fizeram isso, então já é um lado que não está afim de conversa, só quer conversa comigo, com a indústria, mas não quer com o produtor, né? E o produtor não confia nas ONGs e dizem, vocês da indústria que compram de mim estão do lado das ONGs, então eu não confio em você, certo? Então, eu acho que precisava as ONGs falarem, eu topo conversar com o produtor, e o produtor falar, tá bom, a Biov, eu topo conversar com as ONGs junto contigo, porque na conversa com as ONGs, eu e você estamos do mesmo lado. Mas não está acontecendo isso, tá? Essa coisa de que a moratória colocou a indústria no lado oposto do produtor. E o que você acha que impede? Por que as ONGs não se aproximam? Porque dá uma questão assim que preocupa, porque para a sociedade fica um fogo cruzado e ninguém comunica de fato para quem não vive do agro, para quem não faz parte desse meio. E essa aproximação seria crucial para que a gente pudesse comunicar bem para a sociedade a realidade dos fatos e mudar inclusive a concepção daquilo que eu te falei no início, da gente ter orgulho de ser brasileiro, um país que produz tanto. Eu não posso concordar mais, concordo com tudo que você falou. Assim, como é que eu vejo as ONGs? As ONGs, sobretudo as ambientalistas, elas são voltadas para a denúncia, para a campanha. Tem até termo em inglês para isso. Elas são fazedoras de campanha, tá? Elas não são boas para encontrar soluções. Elas não gostam de encontrar solução, elas não gostam de trabalhar em parceria, elas gostam de denunciar. Na moratória foi a única vez que elas sentaram com a indústria e diziam, tudo bem, nós vamos trabalhar a solução contigo. Só que é uma solução que está incomodando o produtor, evidentemente, mas sentaram com a gente. Agora, elas não são treinadas, as ONGs, para encontrar solução, elas são treinadas para denunciar. Tanto que o papel delas é o quê? É ficar falando da emergência climática, elas ficam o tempo inteiro. Aí você fala,
Como é que resolve? Elas falam assim, acaba com o desmatamento, tem que acabar com isso, acabar com aquilo. Calma, acabar pode ser uma curva de 20 anos, pode ser uma curva de 30 anos. Aí você fala, eu vou fazer desse jeito. Ela fala, não, isso não é suficiente não, entendeu? Então aí é aquela história, você dá a mão e elas começam a ir pegando o teu braço. Isso é desgastante demais para nós da indústria que estamos falando com eles. Imagina para o produtor. Ele não está disposto a passar por esse processo, entendeu? Ele prefere ficar mais naquele ambiente que ele controla. Ele não quer ter que compartilhar com esse grupo, certo? Que vai ficar pedindo mais coisa dele e não vai ficar reconhecendo ele nunca. Conversando aqui com o André Nasser, presidente executivo da Biov. Nasser, eu penso que ninguém queria estar no teu lugar, porque você está no meio de um fogo cruzado terrível. E quando a gente, num evento desse, ouve o discurso, por exemplo, do governador Mauro Mendes, que ele fala que lá fora cobram, exigem resultado do Brasil, mas ninguém assume responsabilidade também de ajudar o produtor brasileiro. Como é que você vê isso? Não, é verdade o que o governador falou. Acho que foi o governador que comentou, né, que nós temos um código florestal, que tem um padrão que obriga o produtor a separar 20, 35 ou 80% da área dele de reserva legal. A PP não vou discutir, porque a PP é conservação, acho que o produtor tem a obrigação mesmo de proteger mata ciliar, água, tudo. Vamos falar da reserva legal. De fato, a reserva legal é um mecanismo legal que você não encontra em outros países. Você vê em outros países muita área de floresta, mas ela não é protegida dentro da fazenda, ela é protegida de outra forma, né? Então, assim, faz sentido, ao meu ver, a proposta da gente chegar e falar, olha, eu tenho uma legislação assim, pode não ser a melhor do mundo, mas dentro das propriedades rurais tem tantos milhões de hectares, 200 milhões, não lembro o número agora, 200, 250 milhões de hectares de vegetação nativa dentro das propriedades rurais, certo? Se vocês lá fora reconhecem que isso é importante, sim, então eu quero que você tenha o mesmo tipo de legislação. Eu acho que esse tipo de discurso, ou de legislação, ou talvez até de mecanismo de conservação, que é ter vegetação nativa conservada dentro das propriedades rurais. Eu acho que o Brasil deveria sim usar essa linha de raciocínio. Por quê? Porque a gente está exaltando uma coisa positiva que a gente tem e ao mesmo tempo exigindo dos outros que tem algo equivalente. Aí não tem, por isso que o produtor então ele não consegue engolir isso. Por que a ONG cobra tanto do Brasil, que já tem um código florestal rigoroso, até para com ele, e não cobra lá fora, onde já não existem essas reservas que existem aqui? Assim, o que eu vejo as ONGs cobrando lá fora? É mais na coisa do combustível fóssil lá fora. Elas têm feito boas campanhas contra a utilização de combustível fóssil. Só que elas ficam meio com vergonha de falar bem de biocombustível, porque vem da agricultura. Mas tudo bem, uma coisa é ligada à outra. É que aqui no Brasil as ONGs só pensam numa coisa, é desmatamento. Elas só falam de desmatamento e tem um discurso estabelecido aqui no Brasil, que eu fico brigando o tempo inteiro de que desmata para a agricultura, e que não é verdade, certo? Ou a agricultura vem depois, ou você tem um monte de desmatamento que está acontecendo por grilagem, por invasão de terra, não é para plantar, é por outros processos econômicos, né? Então, como as ONGs ficam com esse discurso que no Brasil se desmata para a agricultura, não gera empatia com ninguém. E eu conversava há pouco com Aldo Rebelo e falávamos sobre isso, Nasser, e aí ele dizia, a legislação existe, quem desmata não é o produtor, não é o proprietário rural, quem desmata é o criminoso. E ele só faz isso porque a legislação, apesar de existir e ser rigorosa, ela não é aplicada. Então, acho que concordo 100% com o Aldo, é que eu acho que nós temos que separar essa coisa em duas partes. Existem as áreas privadas, então o produtor tem lá a propriedade dele, ele tem o cadastro ambiental rural, né? E na propriedade dele ele pode desmatar. Ele pode desmatar com autorização ou sem autorização. Eu, como comprador, sou obrigado a verificar, porque se ele desmatou sem autorização, eu não posso comprar, porque ele abriu a área, certo? Mas isso na área privada. Agora, mais da metade do desmatamento no bioma Amazônia não é em área privada, é em área pública. Aí é isso que o Aldo falou. Não tem nada a ver com o produtor. São outras coisas, não é gente que está desmatando para plantar, pode até ter alguma coisa lá depois, mas o cara fez para tomar posse, para invadir aquela terra, aí não pode.
Aí o Aldo tem razão. Ele até citou casos de criminosos que ameaçam, invadem a propriedade alheia, desmata, ameaçando o proprietário que tem que aceitar ele desmatando lá. Ele falou de casos assim. O Aldo conhece super bem algumas regiões do Brasil, então ele está falando, eu confio nele. E qual que seria o caminho? A gente está chegando assim meio que no fim do túnel, tem que se encontrar uma solução, tem que se dialogar e vai ter que se chegar, porque os eventos climáticos que a gente está vendo aí, a situação que está afetando inclusive o produtor com quebra de safra e tudo mais, é urgente, Nassar. E como que a gente caminha, em que sentido? Não, assim, eu acho que do ponto de vista global, aquela coisa super, hiper, o caminho é reduzir o consumo de combustível fóssil. É o único caminho que a gente conhece, porque você tem que reduzir as emissões, né? Porque as emissões é que vão gerando essa questão de efeito estufa, mudança do clima, eventos extremos, tudo isso. Eu, pelo menos, acredito nisso, por tudo que eu leio, né? Então, você tem que reduzir as emissões de combustíveis fósseis. Do lado brasileiro, acho que a gente tinha que ter um grande pacto pela implementação do Código Florestal, porque a verdade é que a gente tem o código desde 2012 e não tem CAR validado, que é a primeira etapa do código. Tem governos como aqui do Mato Grosso fazendo um esforço danado para analisar o CAR, mas o produtor vai lá e não valida a análise que foi feita. Então eu vejo isso como algo muito negativo, porque o setor produtivo deveria ser o primeiro interessado em ter o código funcionando. E tem coisas erradas. Por exemplo, todo mundo que desmatou antes de julho de 2008 deveria ter o seu CAR validado de forma automática, no meu entendimento. Por quê? Porque o código falou assim, desmatou antes de julho de 2008, você pode compensar, você tem um programa de regularização ambiental, o desmatamento que você fez antes não é crime mais. Então, assim, esse CAR devia ser validado. Aqueles onde houve desmatamento depois de julho de 2008, aí sim, você teria que fazer uma análise, porque se desmatou sem autorização ou acima do que ele tem de reserva legal, ali não pode, aí é ilegal, entendeu? Então eu acho que a gente tinha que ter dado uma separada nisso e ter esses cadastros validados para dizer, o código está sendo implementado. Para a gente encerrar, você citou, né, os combustíveis limpos, porque o Brasil é referência. A gente tem um exemplo em Mato Grosso de uma das fazendas Amage operando totalmente com B100, uma frota de 100 caminhões. Então a gente vislumbra um futuro gigante pela frente. Mas por outro lado, lá de fora olham porque isso tudo vem do agro. Dá para acreditar nesse futuro otimista, com esse crescimento da produção que a gente espera, com a logística que está chegando em Mato Grosso, ferrovia, rodovia, mesmo dentro desse embate, dá para acreditar nesse crescimento da produtividade? Olha, vamos olhar para o passado. O passado me diz que dá, certo? Mato Grosso não é a terceira maior renda per capita do Brasil, só atrás de Brasília, Santa Catarina e aí vem Mato Grosso? É por quê? Porque foi a agricultura que fez isso. Não é isso? A agricultura e essa integração que a agricultura, a pecuária e outros animais, frango, porco tal, gera, essa verticalização da produção, né? Então eu acho assim, Mato Grosso já chegou num estágio que ele só tem um destino, que é continuar crescendo e gerando riqueza em cima disso, né? Agora tem um mundo de energia, está aumentando a mistura de biodiesel, as empresas estão usando B100, caminhão, barcaça, certo? Etanol de milho. Então eu vejo assim, você tem uma fonte de demanda por matéria-prima agrícola para energia que vai puxar essa produção. Então, a meu ver, eu vejo Mato Grosso crescendo do mesmo jeito. Eu só acho, né, que a gente pegou 20 anos de crescimento da China, que ela não cresce mais desse jeito que cresceu. Então é provável que a produção de grãos aqui em Mato Grosso, ela não vai crescer tão rápido quanto ela cresceu antes. Mas daqui para frente eu vejo mais como uma verticalização, que é o quê? Você industrializar mais. Tá? Então, a soja hoje, a gente industrializa 1/3 só da soja e exporta 2/3. O milho, por exemplo, o milho não era nada industrializado, certo? Agora, quantas? 7, 8 milhões de toneladas de milho já vão para etanol de milho. Isso é o que eu chamo de verticalização. Então, eu acho que o que vai ocorrer agora é uma maior verticalização com mais industrialização desses grãos aqui em Mato Grosso. E, a meu ver, isso gera riqueza. Só para te dar um número. Quando eu pego a soja e exporto ela em grão, eu adiciono R$1.000, tá, por tonelada de soja de valor. Quando eu industrializo essa soja, faço farelo, faço óleo, faço biodiesel, eu adiciono R$1.400 na soja. Então,
eu adiciono 40% mais de valor na soja quando eu processo ela. Essa é a lógica de você verticalizar industrializando. E isso é que eu acho que precisa ocorrer em Mato Grosso, que eu acho que vai ocorrer por conta dessa demanda por energia, puxando milho, puxando soja, puxando o caroço de algodão, vai fazer óleo de algodão, vai virar biodiesel do mesmo jeito. E eu não sei se você sabe, mas a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, em parceria com a Federação das Indústrias de Mato Grosso, realizou recentemente a primeira conferência internacional para a agroindústria sustentável. Esse assunto está extremamente em pauta aqui no estado já. Maravilha, não sabia desse evento aí, perfeito. E com a chegada das ferrovias, a expectativa de que destrave isso, a de Mato Grosso já está rodando. E a duplicação das rodovias, então eles já se preparam para o aumento da produção e para a industrialização, porque vai ter condição de escoar isso com mais facilidade. Esse seria o caminho, então? Esse é o caminho. Foi bom você ter lembrado, o Mato Grosso é mal servido de ferrovia. Um estado desse tamanho, você tem basicamente uma alternativa ferroviária só, precisa de mais, né? Bom, para a gente fechar, André Nasser, eu coloquei em determinado momento que ninguém gostaria de estar no teu lugar, porque você opera no meio de um fogo cruzado. Que missão tão importante é essa e como é possível sobreviver nessa linha de fogo? Não, mas assim, eu na verdade sou uma extensão das empresas que estão na linha de fogo, que ela está comprando do produtor e sendo pressionada pela ONG do outro lado, né? Então é isso, a gente tem um setor bem estruturado, nós temos um setor com empresas boas, com executivos bons, com gente que está enxergando tudo o que está acontecendo. Então a gente vai se treinando para fazer esse papel de tentar mediar. No mercado a gente já media, porque compra do produtor, faz a logística e exporta, não é isso? Agora vamos ver se institucionalmente a gente consegue mediar também. Acho que dá. Perfeito. André Nasser, obrigado por tirar um tempo na sua agenda tão concorrida, vir bater esse papo conosco. Desejo uma boa estadia aqui em Mato Grosso. Eu espero que em breve a gente tenha outras oportunidades de estar falando aos nossos ouvintes. Valeu, obrigado. Foi ótima conversa aqui. André Nasser, presidente executivo da ABIOV, foi o nosso entrevistado de hoje. Brasil, exemplo para o mundo em sustentabilidade. Jornal Brasil Rural.